Gente, vou falar um assunto hoje bem polêmico, tá? E eu não tô falando por ser. Não escolhi esse assunto por ser polêmico, tá? Eu escolhi esse assunto porque eu acho muito importante. E mesmo eu não sendo médica, mas que nem eu falei pra vocês, há 7 anos eu estudo por conta própria muito sobre autismo, porque eu tenho hiperfoco em autismo. Eu sou autista. Eu tenho cérebro autista. Tenho um filho de 12 anos e meio autista, tá? Nós dois temos no laudo nível 2 moderado, tá? Tá no nosso laudo, o meu e do meu filho. Só que eu acredito que na minha infância e adolescência eu era leve, tá? Só que devido à falta de tratamento, que não foi culpa de ninguém, né? Pois não se sabia que eu tinha autismo e naquela época, né? Não tinha diagnóstico de autismo, né? Que não fosse muito severo. Foi para 2, porque o nível ele pode sim mudar, tá? Mas eu escuto muito na internet, sabe? Assim que o leve é muito diferente do severo. Em algumas partes é, né, gente? Porque o severo, ele. O leve tem muito mais autonomia, né, que o severo. O severo, muitas tem severos que usam fralda pro resto da vida. Tem severos que são não verbais, que não falam. Tem severos que quebram a casa. Mas, que nem eu sempre falo, um autista sim pode ser muito diferente de outro autista, mesmo tendo o mesmo nível, porque tem as transtornos e doenças associados. O autismo ele nunca vem sozinho, ele é um combo, tá? Mas agora sim o que eu quero dizer sobre o leve. O leve não é tão leve assim como falam, tá? Porque eu acredito até que estão dando alguns diagnósticos errados, sim, tá? Alguns só, tá? Porque assim, ó, pra tu ser autista, mesmo que seja levíssimo, e leve não é porque sofre menos, gente. Leve é porque precisa de menos suporte. 2, 3, quanto maior, né, o número ali, 3, mais suporte precisa. Não é sinal que sofre mais ou sofre menos. Tu pode ser tá? E ter crises horríveis. Porque os sentimentos dos autistas são intensos ao extremo. A ansiedade, a crise mesmo, a tristeza, a raiva são extremamente intensos. Por isso que muitos autistas têm que ficar a vida inteira fazendo terapia, psicólogo. Por isso que tem muitos autistas que têm que tomar vários remédios, tá? Não é só uma dificuldade de socializar. E eu que sou 2, tá, gente? E já fui 1. Eu lhe digo, gente, não tem nada de leve. Para tu ter diagnóstico de autismo, tem que ter prejuízos. Muito prejuízos. Senão, tu não tem o laudo de autismo. E eu não tô falando de inteligência. Aí que tá. As pessoas acham que só o que é importante é ver o QI. Realmente, o leve não tem prejuízo na inteligência. Tem leves que podem ter até superdotação, né? Pode ter leves que se formam em psicologia. Eu já vi autistas leves trabalhando como policial, como médico, né? Mas, gente, eu não estou falando de inteligência nesses casos. Eu estou falando nas outras áreas. Nas áreas da depressão, da ansiedade, do sofrimento. Até a questão do superdotado. Eu não sou superdotada, tá, gente? Eu tenho QI na média, quase abaixo da média. Só deu QI acima da média para falar. Vocês podem ver que eu falo bem, tá? Porque o QI, sim, ele tem várias áreas também. Não é tudo junto. Mas do QI para outras coisas, tem na média, quase abaixo da média. Quando eu fiz a avaliação de 1 mês e meio, tá? Com a psicóloga, fazendo testes, avaliações uma vez por semana, por 1 mês e meio, né, para ver se tinha autismo ou não, e depois passei pela psiquiatra, né, porque tem que ser um médico, né, para laudar mesmo.
E, gente, o que eu tô dizendo é que a gente não pode menosprezar o sofrimento dos outros. O nível, quer dizer, a quantidade de autistas leves que cometem suicídio é enorme. Um autista severo, isso eu vi um médico falando, tá? Por mesmo que passa por dificuldades enormes, né? Enormes, que às vezes não vai conseguir falar, que às vezes vai ter que usar fralda, tudo. Muitas vezes ele não vai perceber a diferença dele em relação às outras pessoas. Se ele sofreu um bullying, ele nem vai perceber. O autista leve, ele percebe qualquer tipo de bullying. Ele percebe o olhar de indiferença, o olhar de deboche, de menosprezo. Quando eu uso o crachá, eu percebo a diferença dos olhares das pessoas para mim, tá? Então, o autista leve, ele percebe tudo. O bullying, o menosprezo, o preconceito. Tanto o preconceito de achar que o autista é louquinho, doidinho, como autismo é frescura. Tá se aproveitando do diagnóstico. Desculpa, gente, tô com minha rinite alérgica super atacada, então eu preciso desse pano, desculpa. Como achar que autismo é frescura, não se esforça o suficiente, né? Alguém pede para alguém que está na cadeira de rodas se esforçar mais, ter mais fé, ser mais otimista. Alguém pede para alguém na cadeira de rodas caminhar, é só se esforçar mais que consegue? Não, né? Mas para o autista leve, eles fazem isso, né? Então, o autista leve, ele percebe todos os tipos de preconceitos e ainda ele sofre uma cobrança de muitas pessoas por ser leve para ter o comportamento de uma pessoa que não tem autismo. E isso causa um sofrimento enorme, uma pressão psicológica enorme. Superdotados. Eu não sou superdotada, mas eu já estudei sobre superdotação. É como eles falam, o cérebro, ele funciona 24 horas, ele não para, ele não descansa. É como se fosse um computador com todos os aplicativos abertos ao mesmo tempo. Então aquilo gera, como é que eu dizer, dá crises horríveis às vezes, né? Então, claro que tem diferença, muita do nível 1, 2 e 3. Por isso que se coloca no laudo nível 1, nível 2, nível 3. Se não tivesse diferença, eu não ia colocar, né, o nível. Mas não menosprezem o nível 1. Não acham que é pouca coisa, tá? A não ser que esse diagnóstico esteja errado. Porque médico é um ser humano, ele pode errar, sim. Pode errar. Porque autismo, mesmo sendo nível levíssimo, sendo nível 1, para ser autista tem que ter muito prejuízo na qualidade de vida. Claro que eu falei para vocês, não é no nível 1 a inteligência. Mas existem muitas outras áreas. Como eu falei, sentimentos totalmente intensos. Gente, eu sempre quando tenho uma quebra de rotina, eu tenho crise de pânico. Mas é do autismo. Sempre que eu vou ter um médico, ou vou falar com alguém, tenho agendado falar com alguém que eu nunca vi antes, eu tenho crise de pânico. Quando eu tenho que esperar muito tempo no lugar, numa UPA, um posto, no INSS, algum lugar, você tem que esperar muito. Eu tenho crise de pânico, tá? E muitos sintomas físicos da crise. Tonturas fortíssimas, como se a minha pressão estivesse lá, bem baixinha, ânsia de vômito, dor de cabeça fortes. O que mais? Ânsia de vômito. Não sinto fome. Não sinto fome nenhuma. Dor na perna. Falta de energia, como se eu estivesse com uma anemia profunda. Tudo isso me dá, tá? Beijo no coração.